Se nós seguirmos aqui, vamos entrar no local do quarto onde ele dormia. E aqui vamos verificar que a rede era armada neste local, porque era costume da região, sobretudo na época do calor, nós utilizarmos como alternativa a rede, porque é uma tradição da nossa região. Esse armário também, ou esse guarda-roupa, também é da época e constituía o acervo interno da sua residência, da residência dele. Observem que esses postes e as portas continuam com a originalidade de quando foram feitos. Aqui era o local onde se colocavam os potes para colocar água para consumo humano. A água vinha de uma fonte que hoje já secou, chamada Buracão. Era uma mina e era armazenada em potes e para consumo da casa. Luciano, qual foi o papel do Dr. Francisco Aires, né, na luta de criação do Estado do Tocantins, na então região norte de Goiás? Ele até se posicionou de forma corajosa e depois incompreendida que ele era contra a criação do território. Porque se criasse o território, a exemplo dos outros territórios existentes, o então território do Tocantins, como os outros, sempre iam ficar com o pires na mão pedindo recursos. Então ele era a favor do progresso, de que o progresso chegasse aqui, porque o progresso chegando, nós passaríamos de uma etapa, nós avançaríamos de forma mais ligeira, saindo daquele esquecimento que vivíamos e iríamos diretamente para o estado do Tocantins. Talvez ele não tenha sido compreendido, mas ele hoje a gente avalia que ele estava absolutamente correto. O Dr. Francisco Aires, o Dr. Chiquinho, ele era quase uma lenda aqui no estado do Tocantins. Em Porto Nacional, por exemplo, né? Porque ele, inclusive, ele medicava, às vezes de graça, né? Para os seus pacientes, as pessoas que procuravam, um médico dos pobres, né? E a gente presenciou aí, ao longo dos anos já de estado do Tocantins, a resistência da sociedade política em nomear o Hospital Geral de Palmas e o Hospital Dr. Francisco Aires. Aliás, o Hospital HGP é conhecido mais como HGP do que o Hospital Dr. Francisco Aires, diferente do Maternidade Dona Regina. O que você, neto do Dr. Francisco Aires, acha disso? Olha, eu acho que é uma injustiça histórica que estão cometendo, que precisa ser reparado. Porque quando se concebeu Palmas, foram homenageadas as pessoas, as figuras ou as celebridades que mais contribuíram para o progresso ou para a independência do nosso estado. Por exemplo, o JK é inegável. Teotônio Segurado, lá no século XIX, também foi inegável. O brigadeiro Lísias Rodrigues, que fez o primeiro campo de aviação em Porto Nacional na década de 30, também é inegável. Agora, o Dr. Francisco Aires, como o primeiro médico que chegou aqui em 1900, também fazia parte desse estrito ou restrito rol de personalidades que precisavam ser homenageadas. Lamentavelmente, eu não sei por qual razão, na boca do povo ficou HGP ao invés de Hospital Dr. Francisco Aires. E o outro caiu na boca do povo como o Hospital Dona Regina. A gente não entende qual é o mistério, mas é um fato que precisa ser reparado sob pena de cometer uma grande agressão à história do nosso estado.
O governo federal hoje luta para terminar a Ferrovia Norte-Sul e a Ferrovia Leste-Oeste, mas ambas as ferrovias já estavam no projeto do Dr. Francisco Aires da Silva lá na primeira metade do século passado, quando ele alocou recursos para os estudos sobre essa ferrovia que ligava a Bahia até o estado do Pará. Recursos que foram desviados para bancar a monarquia europeia no 100 anos, na comemoração dos 100 anos de independência do Brasil.